Olá, estamos aqui mais uma vez entrevistando os autores do livro Alzheimer, Conhecer para Cuidar, lançado esse mês pela editora Portal do Envelhecimento. O lançamento oficial será na Expo Longevidade, no dia 30 de setembro, mas já está no site disponível, no site do Portal do Envelhecimento, disponível para compra, e em breve estará disponível também na Amazon. Hoje estamos recebendo, entre os autores, o Norton Mello, que escreveu o capítulo sobre cuidados e premissas para projetos arquitetônicos de ambientes e moradias. O Norton, ele é CEO da Bioeng, engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, engenheiro biomédico, membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, membro da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, membro da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, membro da Sociedade Brasileira de Gerontotecnologia, membro internacional do Hospital Engineer, Hospital de Engenheiros, é isso? Engenharia? Membro internacional da Sociedade de Gerontotecnologia, diretor do Aging 2.0 de Curitiba, e tem inúmeras publicações realizadas no que tange a construção e a edificação de espaços para a saúde, instituições de longa permanência, senior living, e nos deu a honra de participar do capítulo, explicando um pouquinho sobre as adaptações no ambiente, o que pode trazer mais segurança, o que é adequado fazer, né, Norton? E é super importante, porque quando a gente tem pessoas com Alzheimer em casa, a gente tem confusões mentais que fazem muitas vezes com que eles se percam dentro da própria casa, fora os riscos de queda, de gás, de ligar gás, esquecer fogo ligado. Então, o Norton traz um pouquinho de tudo isso no livro dele. A gente queria que você contasse um pouco como é que você elaborou esse capítulo, o que você planejou, o que você queria que o pessoal, né, que vai ler, que os outros profissionais, cuidadores e familiares que vão ler, absorvam desse capítulo. E mais uma vez, obrigada por ter participado, ter aceitado o nosso convite. Bom, primeiro, para mim, é privilégio. Foi muito gostoso escrever esse capítulo. Obrigado pela confiança. É, Junto com todos os demais colegas autores, eu acho que foi um esforço concentrado num curto período de tempo, mas que cada um no seu expertise pôde contribuir bastante aí para que essa obra ficasse eternizada. Eu acho que é um marco histórico no Brasil ter uma produção técnico-científica numa linguagem que eu me lembro quando vocês me convidaram, uma linguagem acessível para aqueles que, enfim, vivenciam essa doença de muito perto, né? Então, o que eu quis trazer, na verdade, para esse capítulo são aquelas pequenas dicas, né, que a gente pode incorporar dentro da casa da gente, que podem melhorar a qualidade de vida e potencializar a autonomia, a independência, a longevidade, pelo maior tempo que for possível, né, individualmente para cada pessoa, né? Então, o conceito geral é esse. Durante o meu doutorado, Fabiana, que foi, inclusive, nos Estados Unidos, vivenciando essas experiências de senior living, né, de moradias para pessoas idosas, aonde você tem uma coisa um pouco diferente do que aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente consegue visualizar bem a fragmentação dos modelos de cuidados, né? Desde o independent living, do assisted living facility, o skilled nursing facility, que são cuidados qualificados, enfermagem, até que a pessoa chega no memory care, onde você tem uma concentração de residentes maior com demências, né? Então, quando a gente fala especificamente de memory care, lá nos Estados Unidos, a gente tem até uma outra concepção de projetos, né? Então, nós temos que tomar cuidado com vários outros fatores quando a gente está falando daí de uma instituição, né? Quer dizer, então, é um lugar, um espaço físico,
onde nós vamos ter esses residentes compartilhando os ambientes, né? Então, é um pouco diferente, por exemplo, do que aqui no Brasil, como a gente tem as ILPIs, que são as nossas instituições. Não existe essa fragmentação, né, de cuidados, então, às vezes, se mistura pessoas com níveis de dependência muito distintos num mesmo ambiente físico. Isso, por um lado, tem as suas vantagens, mas tem então, cada situação e cada solução existem as suas vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, vejo com mais desvantagens, mas a gente não pode se esquecer dos cuidados domiciliares. E, principalmente, quando a gente fala de senior living, né, de moradias para pessoas idosas, note que eu não coloquei em momento algum, apesar da doença do Alzheimer, não coloquei em momento algum a figura do paciente. Nós falamos sempre do morador, do residente, né? Ele é paciente quando ele está em tratamento. Ele está em tratamento, né, numa clínica, no hospital de transição, enfim, num consultório médico, aí ele está em tratamento, né? Mas enquanto em casa, ele é morador, ele é residente, né? É a sua casa, né? Então, essas questões é que mais vão humanizadas, né, é que eu quis trazer. Lógico que pincelando algumas dicas que eu julgo serem muito importantes nesse caminho, nessa jornada desse residente dentro da sua casa habitual ou dentro de uma instituição. Então, se eu pudesse pontuar algumas coisas, e eu acho que você vai puxar ao longo da nossa conversa outras, mas, via de regra, o ambiente ele tem que ser muito organizado, tá? Esse é o primeiro ponto, né? E tem que ser de fácil leitura, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso numa residência habitual. Tem muito corredor, os corredores são estreitos, pé direito é mais baixo. Então, em muitas casas a gente percebe, apartamentos em especial, que esses ambientes eles não favorecem a geolocalização, aquela localização espacial da onde você está, né? Então, pelo contrário, ele prejudica, ele coloca mais obstáculos. Então, acho que o primeiro ponto, a primeira diretriz é organizar a sua casa, né? Para que não tenha labirintos, puxadinhos, né? Isso daí é muito comum, né? O brasileiro adora, né, fazer um puxadinho na casa e tal, e daí fica corredores desencontrados, muitas vezes desníveis, com degraus, né? Materiais de acabamento também são importantes, né, que não ofereçam riscos de quedas, né? E aí não só os materiais lisos, mas aqueles muito ásperos também dificultam a marcha. Então, a casa organizada, vamos extrapolar um pouco, seria uma casa espacialmente organizada, né? Então, o projeto tem que ser limpo, claro, de fácil entendimento, né? Quanto mais simples, melhor, né? Esse é um outro ponto, né? Sem grandes desníveis, sem corredores muito longos, né? E o, livre de tapetes, de carpetes, né, que podem prender a marcha também. Então, não é só o piso cerâmico, o porcelanato que escorrega e cai, como os tapetes que, mal colocados, eles também podem provocar uma queda, e os carpetes que são muito ásperos e também dificultam a marcha. Então, esses são os principais pontos, assim. Mas eu diria a você que existem outros pontos também de grande relevância, né, que eu também quis trazer para esse capítulo, que é a forma de você oferecer uma iluminação natural de qualidade. Por que isso? Porque as pessoas, especialmente a pessoa com a doença de Alzheimer, ela tem uma produção mais baixa de melatonina, ela pode ter uma produção mais baixa de melatonina. Então, privar essa pessoa da iluminação natural é um risco a mais de termos distúrbios durante o sono, agitação durante o sono. Então, dá uma bagunçada no nosso relógio biológico. Então, por isso que é importante, pelo menos de 20 a 30 minutos,
ter o contato, né, com a luz natural, né? E assim como é importante também essa distinção do dia e da noite. Então, a escuridão também é importante, né? Então, nós temos essas duas pontas, né? Tanto a insolação, né, vamos dizer assim, quanto a necessidade de mapear bem o que é dia e o que é noite, né? Então, isso se faz, evidentemente, através de ambientes que propiciem esse contato. Então, se for uma casa, né, um quintal ou janelas, né, mais amplas, e se for numa instituição também esses espaços, né? Então, esses dois pontos, assim, se fosse para eu elencar de todos os outros que a gente discorre ali no capítulo, eu diria que esses dois pontos são os pontos assim de maior relevância, de maior preocupação, né? Evidentemente que tem outros aí de ordem de humanização e psicológica que outros colegas vão abordar nos seus capítulos, né, com muito mais propriedade que eu, mas a gente sempre tenta, dentro do design de interiores, né, compensar algumas situações que são não propriamente exclusivas de quem tem a doença de Alzheimer, mas também do envelhecimento propriamente dito, né? Então, iluminação, ainda que não seja natural, a iluminação artificial, que ela tenha uma intensidade adequada, uma temperatura, né, que a gente chama, né, da luz adequada, os cuidados, né, como você bem falou, com o fogão a gás, né, também é uma preocupação, né, de a gente ter detectores de vazamento de gás, né, tomadas temporizadas, isso é muito importante para que a gente tenha essa relação mais fluida, né, e que essa pessoa ela tenha a possibilidade de ter mais autonomia e mais independência, né, ainda que seja na sua própria casa habitual. Norton, é o que a gente sempre fala, assim, é claro que as instituições de longa permanência são uma opção interessante e tem muitas que são de altíssima qualidade para o idoso, mas enquanto ele puder ficar na casa dele é muito melhor. Então, a adaptação do ambiente é uma coisa que a gente leva muito a sério, porque ele tem que estar na casa dele mais seguro, né, mais protegido. Então, ninguém quer sair da própria casa, quer permanecer ali, né? E às vezes alguns detalhes da casa passam a ser um problema. O maior índice de quedas costuma ser em casa, à noite, indo para o banheiro. Então, Eu te diria que é voltando do banheiro, é, porque, e olha só que curioso, né? A gente estava falando justamente da iluminação, né? Porque quando você acorda à noite e vai ao banheiro, o teu olho ele já está adaptado à escuridão, né? Aí você chega no banheiro, acende a luz, a é tua pupila verdade. retrai, né? E aí você entra num ambiente escuro, né? Não dá tempo ainda de ter essa adaptação. Então acaba essa incidência maior de quedas também é provocada justamente na volta e Volta, é. não tanto E na tem ida. a ida tem um grande índice por conta da incontinência. Então, muitos têm aquela urgência Ah, sim. urinária e às vezes acabam até escorregando na própria urina ou querem ir rápido e levantam ainda com um pouco de tontura, né? E a gente tem que lembrar exatamente isso, independentemente do Alzheimer, são pessoas idosas. Em geral, tomam medicamentos, durante a noite tem uma lentificação é, cognitiva ali, de identificação, de percepção. Então, o risco é grande mesmo. Ele tem que estar em casa, tem que estar seguro, assim, super fundamental o seu capítulo. Acho que você deu dicas muito além do que a gente imaginava, né, Vera? Da parte, a gente achou que você ia falar de engenharia, ponto. Não, você vai a fundo, você dá dicas de Não. objetos, é muito bacana. Acho que todo mundo tem que ler e entender o quanto é amplo o cuidado de uma pessoa idosa com algum tipo de dependência, porque na parte do ambiente, poucas singularidades em relação ao Alzheimer, a maioria acaba sendo muito similar a todos que têm alguma É, dependência. eu quis trazer também a questão dessa questão de organização da casa, a questão de facilitar a identificação de algumas coisas, né? Através de Uhum. adesivos fluorescentes, por exemplo, nós saber no armário onde é que tá a camisa,
Onde é que estão as camisetas? Onde é que estão as meias, né? As roupas íntimas, os sapatos? Na cozinha, onde é que estão os pratos, as xícaras, os copos, né? Então, isso daí são coisas simples que você hoje compra papel com um adesivo que passa na impressora, você mesmo pode fazer em casa, né? E isso, essa identificação, esse tipo de organização acaba ajudando bastante as pessoas. Os adesivos fluorescentes, por exemplo, né, para identificação de interruptores, claro, existem interruptores iluminados já, mas muitas vezes a pessoa mora numa casa, ou num apartamento antigo que não tinha essa tecnologia. Então, como é que eu faço, né? Eu posso comprar adesivo fluorescente, colocar nos interruptores, colocar nas portas para identificar se a porta está aberta ou fechada. Então, são essas pequenas coisas que não custam caro, né? Você não precisa quebrar a tua casa inteira. Claro, é, o ideal seria que você tivesse uma porta de 1 metro, né? 1,10 m, né? Confortável, para que se passasse com tranquilidade, com um andador ou com um cuidador, né, do lado, até mesmo de cadeira de rodas. Mas na impossibilidade de ter isso, né, o que que a gente pode fazer de mais barato, de mais fácil, né? Vamos, por exemplo, tenho cerâmica na minha casa, no piso da minha casa, ou porcelanato, né? Não é um piso adequado, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar um piso vinílico em régua, que é bem bonito, tem vários padrões, tem padrão de pedras, tem padrão amadeirado, eles são atérmicos, eles são antiderrapantes na medida certa, é, eles são fáceis de limpar, né? Então é água e sabão neutro, então não exige grande manutenção. Então são essas coisas assim que a gente consegue, de uma forma barata, né, implementar dentro da casa da gente, né, ainda dando essa certa autonomia. Vamos lá, uma autonomia controlada, né, dentro de um ambiente Uhum. controlado, né? E que são importantes, né, para a pessoa se sentir bem dentro da sua própria casa. Na hora que você fez algumas colocações, que você fala de algumas medidas simples e baratas. Só que, e aí eu coloco nas outras lives, a gente também colocou, aqui eu estou fazendo o contraponto de cuidador. Então, vocês são os profissionais e eu sou cuidador, né? Então, quando você fala dessas medidas simples e baratas, você sabe que muitas coisas não passam pela cabeça do cuidador. Está ali na frente dele, ele não consegue enxergar. Por quê? Porque o dia dele e o tempo que ele tem, às vezes ele esquece, será que eu já dei o almoço? Será que eu já dei o lanche? Então, não me passa pela cabeça de pensar em algumas que você chama de pequenas coisas para a gente, é assim, é o suprassumo da importância de que alguém abriu o olho para a gente. Então, na hora que você faz essas colocações, a gente já, quando eu li o teu capítulo, eu li com um papelzinho do lado, porque aqui nessa casa é um sobrado, onde na parte de cima é piso vinílico e a parte de baixo é porcelanato, onde mora, onde moro eu com 75, meu irmão com 70 e um cachorro idoso. Então, eu já comecei a ler, anotando uma série de coisinhas daquilo que a gente vai precisar arrumar, sabe? Porque sair daqui para ir para outro lugar é mais difícil, mas o que que eu posso fazer para facilitar um pouco a vida? Então, você foi extremamente feliz quando você fala pequenas coisas para você, engenheiro. Para nós, foi uma beleza de orientação e informação. Uma outra coisa que você falou, e aqui, gente, vou contar uma coisa. A gente deu assim um prazo extremamente longo para vocês fazerem o capítulo de vocês, né? Então, vocês tinham assim meses e meses para estudar, para escrever, para corrigir tudo isso, né? Na verdade, vocês tiveram exatamente 32 dias só para escrever e entregar para nós o material, que é outro supra-sumo. Sandra, sim, da coisa maravilhosa que foi a construção desse livro. O Norton foi a primeira pessoa que entregou o capítulo. Quando ele entregou o capítulo, eu falei, Fabiana, acho que ele está entregando o capítulo só para a gente ver o que ele está fazendo a colocação.
e depois ele vai fazer o capítulo dele. O capítulo pronto! Gente, o cara foi assim, vapt-vupt, escreveu o capítulo. Então, ele não precisou nem dos 32 dias, Eu né? acho que ele entregou com 10, 15 dias que a gente tinha pedido. Eu achei Foi! piada. Eu falei, não, ele deve ter feito um escopo do que ele pretende falar. É, Não, estava o capítulo inteiro pronto, com tá imagem, todinho referência. pronto. Esse homem não dorme. Não, eu acho que não. Então, a gente teve assim, e outra coisa que você colocou também, Norton, e a gente está fazendo essa colocação bastante forte desde a primeira live, em nenhum momento dos que já falaram conosco, já fizeram as lives conosco, eles foram bastante incisivos, em nenhum momento a pessoa com doença de Alzheimer foi considerada paciente. Todos eles, todos os autores, espera um pouquinho, fecha a porta mais para mim, em todos os momentos foram consideradas pessoas que têm querer, que têm vontade, que têm disposição, uma disposição muito forte ou muito fraca, não sei, mas que são pessoas que têm que ser consideradas pessoas. E você fez uma consideração ótima. O paciente não é, ele é paciente enquanto ele está na frente do médico, no hospital, no laboratório, qualquer coisa. Mas na hora que ele está na casa dele, ele é um morador. E ele, sendo morador, ele quer ter um espaço dele, ele quer se sentir seguro, ele precisa desse amparo. Muito obrigada, Norton, por essas aberturas que você deu. E, principalmente, por aceitar esse pedido nosso de linguajar acessível. Está mais do que acessível, está mais dicas impossíveis. Então, foi extremamente importante eu ter o meu papelzinho do lado para eu ver a minha lista todinha de coisas que eu vou precisar fazer nessa casa. Tem muita coisa, Norton, tem muita coisa para fazer. As casas já deveriam ser pensadas de que Obrigado. a gente vai envelhecer um Já, dia lá dentro, né? A gente não já. pensa, né? Hoje em dia, aquele monte de planta de apartamento que às vezes eu recebo no semáforo, assim, 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, eu falo, meu Deus, isso daqui a pessoa não vai conseguir passar se ela, né, tiver um machucado, vai, ela não precisa envelhecer, ela pode escorregar num dia de chuva na rua e ficar uns dias de robofoot, de, não sei lá, ela já vai ter dificuldade. E envelhecer na própria casa, Vera, é uma possibilidade enorme de dignidade no envelhecimento, né? A gente Sim, ter um lar adaptado é uma questão de dignidade. E quem fala de dignidade no livro e fala sobre o envelhecer com dignidade como um direito é a Sandra Regina Gomes, que a gente também está tendo a honra de ter aqui conosco hoje e teve a enorme honra de ter no livro, afinal de contas, nós somos Sandretes. Como a Vera sempre fala, nós somos Sandretes. E a Sandra, ela não traz um capítulo que fala só para quem tem Alzheimer, ela fala para todos nós que vamos envelhecer. E ela traz reflexões muito importantes para a gente pensar numa sociedade que está se tornando, em maioria, de pessoas idosas. A gente tem que começar, já deveria ter começado, e tem que começar cada vez mais a tomar consciência e virar a chavinha de que a gente vai envelhecer também e que a gente já deveria estar planejando nosso envelhecimento desde hoje e observando o que tem de possibilidade de se envelhecer com dignidade desde hoje, né, Sandra? Então, fala um pouquinho para a gente como é que. Ah, deixa eu falar o seu currículo, perdão. A Sandra Regina Gomes é fonoaudióloga. Ela é titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia como especialista em gerontologia. Ela é mestre em gestão e políticas públicas pela GV e agora doutoranda pela UNB, também em políticas públicas, né? Ela é fundadora e diretora da Longevida, uma empresa de consultoria na área do envelhecimento, e ela é uma pessoa que teve forte atuação diante de políticas públicas para pessoas idosas na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, na Coordenadoria Geral do Governo Federal e conselheira do Conselho Nacional dos Direitos Idosos, o CNDI. Trabalhou também na criação do Disque 100,
que é um recurso extremamente importante, que ampliou muito o acesso às violências contra pessoas idosas, mulheres, homossexuais, deficientes, enfim. Ela trabalhou na parte, no módulo do idoso, né? Regulamentou a lei do Fundo Nacional do Idoso e elaborou o decreto presidencial Compromisso Nacional de Envelhecimento Ativo. Enfim, a Sandra é uma referência na área da gerontologia, é uma guerreira, ela está ali batalhando, lutando, é um exemplo, e é uma pessoa extremamente importante dentro do nosso livro, trazendo essa visão que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no idoso com Alzheimer da nossa família, que está ali no nosso mundinho, mas que ele pertence a um coletivo, e aí onde é que todos nós nos encaixamos nisso, né, Sandra? Exatamente. Que linda apresentação. Que bom estar aqui com você, com a Vera, com o Norton, com a Poliana, e com todos esses autores que, em tempo recorde, e eu acho que o Norton é o chefe de todos, né? É o melhor, que em 12, 10, 15 dias já escreveu. Olha, você já subiu um pontinho importante para mim, Norton. Mas é muito legal, foi toda uma dedicação, percebo, de todas as pessoas envolvidas. Fico feliz com esse convite. E também sou fã das duas, Vera e Fabi. Eu sou fã, sabe assim, de carteirinha. Temos feito bons trabalhos juntas, é uma delícia trabalhar com vocês, compor com vocês, construir com vocês, e eu fico orgulhosa de fazer parte desse time. Mas eu sempre tenho esse desafio de falar de políticas públicas. Então, eu adoro as políticas públicas, tenho esse compromisso de vida, de missão, tenho estudado, pesquisado, mas quando você dá, né, eu dou muitas aulas para cursos de gerontologia, para diferentes profissionais, e é sempre esse desafio. Será que ao final as pessoas vão entender e vão gostar, um pouquinho que seja, de políticas públicas? Então, agora fiquei nesse desafio, envelhecer com dignidade, para um livro que pede, solicita, clama. Eu li alguns capítulos, e mesmo escutando o Norton falar, precisamos de um país que seja acolhedor à população que está envelhecendo. Essa população, hoje, já sabemos que nem todos os quadros de Alzheimer, são oriundos de pessoas idosas. 7% está entre 38 e 40 anos. Mas os demais são pessoas idosas, são pessoas acima de 60 anos. Nós temos que olhar para isso. E olhar quer dizer o quê? Desde a infraestrutura, como o Norton fala, tanto é com os profissionais que trabalham na saúde, com a formação, já trazendo essa temática, com o preparo dessas famílias, tanto de informações, assim como recursos financeiros. Então, eu estou agora morando em Brasília, e hoje passei a manhã toda na Câmara Distrital, com um grupo de movimentos sociais e de fóruns também da pessoa idosa, lutando para implementar uma política para o atendimento à população com Alzheimer no DF, no Distrito Federal. Então, isso me envolve muito. E é isso, precisa de infraestrutura, precisamos de profissionais muito bem preparados para isso, precisamos que esse paciente, que é o caso que, quando for atendido, seja respeitado, né? E que essas famílias sejam acolhidas e que elas tenham as respostas. Como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, com quem eu vou deixar? Mas eu não tenho condições de pagar um cuidador, como que eu vou fazer? Eu fico muito preocupada. Então, aí, hoje, os relatos foram aqueles que vocês conhecem muito bem. Eu estava no trabalho, eu estava no serviço, me ligaram que a minha mãe caiu, eu tive que sair, liguei para minha vizinha atender, acolhê-la, pedi para o meu filho sair do trabalho. Então, você percebe que isso quer dizer
preparar uma cidade, um estado, um país para atender essas demandas. Então, nós temos um grande desafio, fazer com que essa população tenha, faça valer os seus direitos. Só que isso você não tem assim prontamente. Você só consegue através de movimentos sociais. Você só consegue se você se apropriar. E esse foi meu desafio, Vera e Fabi e todos vocês. Escrever por uma população, né, de familiares que já tem tantas demandas. E como que eles vão fazer parte de movimentos sociais? Como que eles vão né, estar num conselho municipal do idoso discutindo a temática da dignidade do seu pai, da sua mãe? Enfim, como que faz isso? E eu convoco a todos que estão nesse livro e todos que vão, né, nos escutar, de que nós somos responsáveis por isso. A nossa luta é uma luta de um profissional para fazer um excelente trabalho, mas nós temos que lutar pela cidadania, pela garantia de direitos dessas pessoas. Então, é muito importante orientar as famílias nesse sentido, sobre os benefícios, sobre os direitos. Nós temos, olha aqui, no Estatuto da Pessoa Idosa, que está completando 20 anos esse ano, no dia 1º de outubro, ele diz, é obrigação da família, da comunidade e do governo e do Estado. E nós estamos vivenciando momentos de grandes impactos, porque nós precisamos, nós temos pressa. Não dá para esperar mais. Porque leis nós temos, e foi isso que eu discorri no artigo. Leis nós temos. A partir da Constituição Federal de 1988, até um documento importante em 2020, que é a década do envelhecimento saudável, nós temos esses anos todos com documentos, e muitos deles se transformaram em leis. E lei é lei. Agora, ela está aí. Se você não luta para manter, garantir esses espaços seguros, como que você tem um gasto para manter, adequar os espaços, mínimo que seja. Às vezes, como você colocou, Fabi, os espaços são pequenininhos demais, mas nós temos muitas situações onde a família aumentou porque os filhos voltaram para a casa dos pais. E os pais, hoje, são aqueles que sustentam as casas. Então, temos ali, às vezes, 3, 4 gerações. E uma das pessoas idosas já apresentando um quadro de Alzheimer. Tem o transporte. Nós precisamos desse transporte para levar aos hospitais, voltar, pregar, ir para consulta. Como que faz? Ah, não, temos que pegar um táxi. Tem um custo para isso. Nós precisamos também fazer com que esses serviços de referência nas nossas políticas, né, Sistema Único de Assistência Social, por exemplo. Nós temos centro-dia para pessoas idosas. E o centro-dia é um serviço que colabora muito com as famílias. E o critério para a inclusão dessa população idosa nos centros-dias, o que é? É que ele tenha algum grau de dependência. Então, e esse serviço, em São Paulo, por exemplo, são 25 unidades. E eles têm uma van que vai buscar em casa e volta com ele. Gente, isso é dignidade. Isso é tranquilidade para essa família. Isso é segurança para essa família. Isso é estímulo para a pessoa né, que está aí com quadro demencial, que está precisando desse tipo de atenção específica. Isso vem da onde? Vocês acham que o gestor vai acordar de manhã e vai falar, sabe de uma coisa? Hoje eu vou fazer algo para as pessoas com Alzheimer e seus familiares. Não.
Não mesmo. Depende de nós. E isso, quando eu falo nós, eu estou falando da corresponsabilidade. E foi isso que eu coloquei também no artigo, falando, uma corresponsabilidade. E a responsabilidade maior, eu já fui gestora, estou doida para voltar. Eu já fui gestora, muitos anos, e temos muita coisa para ser feita. Então, é fundamental. E o gestor só implementa uma política se tiver mobilização, se colocar na pauta a temática, porque senão vêm outras demandas à frente. Então, com esse trabalho, eu escrevi, né, sobre alguns aspectos que nós temos que fazer todo um olhar para a participação social. É fundamental, participação social. E aí, à medida que essa família tem as informações através dos profissionais que atuam, olha, você está sabendo que tem um benefício tal que isso te acolhe? Você sabe que temos esse serviço de acolhimento à população que tem essa característica? Você sabe que tem aqui ao lado da sua casa um espaço que é possível você deixar o seu pai, sua mãe, para você fazer, porque nós temos um cuidador sobrecarregado, que adoece. Muitos dos artigos que vocês escreveram veio com essa fala, né? Chamando a atenção. E nós temos muitas velhices, nós temos uma heterogeneidade da velhice, cada um envelhece de um jeito, cada família lidou com esse processo de envelhecimento, e nós temos que olhar para isso, temos que considerar isso. Aqueles que fazem as leis, aqueles que implementam os serviços, aqueles que escutam as famílias, escutar as famílias, e olhar, ver como que é essa dinâmica dos cuidados em relação a isso. Eu não coloquei no artigo, mas eu acho que vale agora, daqui a pouco, o segundo volume, que eu acho que valeria a pena. Deixa vocês chegarem um pouquinho, mas eu acho que já tem algumas coisas que vale a pena compartilhar, que é exatamente está se criando, né, está se constituindo a Secretaria Nacional de Cuidados, dentro do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Tá aí, gente. Nós não tínhamos isso. E é isso. E tem assento a Abras, tem assento organizações, movimentos sociais, trazendo as demandas dessa população. Então, eu tenho muita esperança que a gente possa ter aí um país digno. Mas eu devolvo a vocês, assim, com todos os leitores do artigo, de que nós somos corresponsáveis por essa luta. Não é possível que não entremos em contato com isso. Então, a partir de agora, eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo, a todos vocês que leram, e assim tem muitas publicações bacanas em relação a isso, mas agora nós estamos envolvidos com a temática de que envelhecer com dignidade é um direito de todos nós, afiançado desde a Constituição Federal até agora, 2020, com a década do envelhecimento saudável. E é isso. Viu, Fabi? Viu, Vera? Vocês estão vendo só, gente, por que a gente é Sandrete? Porque não tem jeito, né? Tem que ser Sandrete. Mas também aqui, eu acho que depois disso, depois desse livro, o Fabi, a gente vai ter que aumentar um pouquinho o nosso rol, porque daqui a pouco a gente vai virar Nortondete, Polianete, Julianete. Então vai ser um tal de etes que vai ir para fora, né? Mas, Sandra, você faz umas colocações extremamente importantes. E aqui eu deparo com um desafio muito grande, nosso, aqui, das pessoas que compõem o livro, e quem não estiver fora do livro continua sendo também um desafio muito grande para eles. Como você falou, você tem uma família, você tem aquelas famílias que têm a condição de ter um atendimento privado, então pode ficar um pouco mais rápido. Então, por exemplo, a realização de um exame, de uma tomografia, de uma ressonância,
Mas você tem aquela pessoa que ela depende da rede pública. E a gente tem vários equipamentos que ajudam essas pessoas que dependem de uma atenção pública maior, né? Mas, ao mesmo tempo, o desafio, o que eu vejo para mim como um desafio na hora que eu estou conversando com um grupo de apoio, que os participantes são pessoas que têm essa dificuldade ou não a facilidade à rede privada, é que eles falam, eu já estou tentando batalhar tanto para conseguir ser atendido, o médico da rede básica diz que meu pai tem que fazer passar por um neurologista, mas já tem mais de 6 meses que eu não consigo achar um neurologista. Ou eu tenho que fazer o exame, eu estou quase um ano esperando fazer o exame. Então, nesse ponto, quando ele está com essa dificuldade toda, ele fala, a troco de quê? Que eu vou, a troco de que eu vou também me preocupar com aquilo que está acontecendo, vou me sentir responsável porque as coisas acontecem, por que elas têm que acontecer dessa forma? Não adianta, porque quem manda na área pública, na área de saúde, ele não vem aqui onde meu pai está, ele vai lá para um hospital chique. Então, é muito difícil aquilo que a gente ouve, mas é muito importante a gente ter essa corresponsabilidade. Vai ser difícil? Vai exigir mais da gente de como conversar, de como acercar essas pessoas, de como mostrar para eles que existem sim pontos positivos que ele pode ajudar. É um desafio. Mas é um desafio que, se a gente não resolver assumir esse desafio, que a gente vai estar deixando para os nossos? Eu já passei por vocês, eu já estou com 75, então já não me preocupo tanto com isso. Mas vocês são tudo com cara de jovenzinha, que vão ter que lutar ainda por uma aposentadoria legal. Quero ver vocês se virarem depois com tudo isso daqui. Então, são coisas que a gente tem, sim, essa responsabilidade. E, acima da responsabilidade, tem o desafio de chegar a colocar para essas pessoas, para todo mundo, inclusive para o pessoal da rede privada, porque muitas das pessoas nem conhecem que existe uma série de equipamentos. E daí a importância grande daquele capítulo que a Tati fez, mostrando os equipamentos disponíveis, né? Então, e cada vez mais, Fabi, eu fico consciente de que a gente teve uma felicidade violenta nessa história do livro, porque a gente pensou no livro, assim, vamos fazer um livro com informações e com orientações. Só que a gente não pensou, ou na hora a gente não conseguiu pensar na repercussão que isso tudo traria. Essa repercussão, esse envolvimento de vocês, e principalmente, nenhum de vocês teve contato um com o outro. E, de repente, as falas vieram todas elas harmonizadas. Então, todo mundo chamando a pessoa com doença de Alzheimer de morador e de pessoa. Todo mundo chegando para o familiar, então, tudo bem, você vai ter desafio, mas você vai vencer o desafio. Então, foi extremamente importante. Eu me sinto muito, muito, muito feliz mesmo. Agora chega. Agora eu não falo mais. Mas eu imagino a sua satisfação, Vera, e você sabe, quando você coloca esses desafios dos serviços não estarem a contento e tantas dificuldades, hoje nós fizemos um levantamento de que tem um número expressivo de municípios no Brasil onde 98% da população faz uso do Sistema Único de Saúde. Olha, Vocês, importante, tá vendo? olha que Eu ia dizer isso agora. Nós estamos num grande centro, e aí parece que falar de políticas públicas é uma coisa para uma minoria da população, mas não é. Primeiro que é um direito de todos nós, em qualquer nível socioeconômico, né? Começa por aí. A gente não deveria ter essa distinção, todos nós deveríamos ter o mesmo acesso a serviços. Mas em um país em que ainda existe a desigualdade, a gente sabe que quem tem condição financeira acaba buscando recursos e equipamentos privados. Quem não tem, fica nessa batalha, como a gente está falando, né? Mas é ultra importante a gente pensar, sim, de que não só envelhecer com dignidade, mas a gente tem que viver uma vida inteira com dignidade, e a lei, e existem leis, como você falou, para isso, né, Sandra, que nos resguardam disso. Tem mais uma convidada hoje, que também vai tocar em uma questão mais sensível, no capítulo dela, sobre alguns direitos e sobre dignidade, que é a Poliana Mara Rodrigues de Souza.
a Poliana fala sobre cuidados paliativos e planejamento antecipado dos cuidados. A Poliana é médica geriatra pela Unifesp, tem formação e curso avançado em oncologia geriátrica, atua nas áreas de dor e em cuidados paliativos, é médica do Hospital Albert Einstein e sócia fundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino. A Poliana, assim como o Norton, foram os minhas grandes conquistas do curso Mercado da Longevidade da FGV, né, da onde a gente pode se conhecer, e eu pude, de fato, conhecer a Poliana, porque a Cibele já falava muito de você, e a gente não sabia, não tinha se encontrado ainda, e ela traz no capítulo dela um tema bastante polêmico para quem não está relacionado à área da saúde ainda, um tema que causa muitas dúvidas, mas que quando a gente tem um familiar num processo demencial, numa doença neurodegenerativa, num estágio mais avançado, ou mesmo diante de alguma outra intervenção clínica que traz ele para um estágio muito, muito difícil, é muito importante, né, Poliana? E a questão da tomada de decisões antecipadas também é muito importante. A gente tem que quebrar alguns tabus. E eu acho que você traz isso no seu capítulo de uma forma muito sensível. Existem famílias que, de fato, mesmo diante de uma doença degenerativa, diante do envelhecimento, não conseguem tocar no assunto com seus pais, com o cônjuge, enfim. E a gente precisa lembrar que as duas coisas mais naturais e mais certas na vida é nascer e morrer, né? E aí a gente acaba não querendo tocar nesse assunto. Então, Polly, conta para a gente um pouquinho do seu capítulo, no que ele vai agregar para esses cuidadores, esses familiares, né? Qual a importância da gente falar desse assunto dentro do contexto dos cuidados em doença de Alzheimer. E obrigada por Bom, aceitar boa o noite, né? Não, imagina, eu quero agradecer o convite. Acho que era a primeira coisa que eu queria falar. Eu me sinto honrada de estar nesse livro, de estar em meio a tantas pessoas especiais e que fazem trabalhos bastante especiais, que olham, né, para as questões que envolvem o envelhecimento como um todo, na verdade, né? Não só relacionado às síndromes demenciais, mas que a gente possa olhar com respeito para o envelhecimento, que é o caminho de todos nós, eu espero, né? É, Não tem como a gente falar, né, da vida sem falar da morte, a verdade é essa, né? Assim como você falou, é um caminho que todos nós vamos percorrer. Em algum momento, este momento vai chegar para a gente. E a gente tem um tabu muito grande de falar sobre isso. A gente tem medo de pensar, a gente tem medo de imaginar como a gente gostaria de ser cuidado nesse momento, né? Mas isso é muito importante. É importante a gente pensar nisso, na verdade, porque isso nos ajuda a pensar na nossa vida. O que que é importante para mim, né, durante a minha vida? Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que cuidado paliativo, primeira coisa, cuidado paliativo não é só para quem está morrendo. Cuidado paliativo, hoje, né, é uma ferramenta importantíssima que eu tenho para melhorar a qualidade de vida, tanto da pessoa que está doente por alguma razão, né, quanto da família dela, do entorno dela. Como é que a gente pode antecipar problemas, prevenir problemas que venham em decorrência desse processo de adoecimento? Como é que eu posso orientar tanto a pessoa, né, que está passando por um processo de adoecimento, como a sua família a lidar com o que pode acontecer nesse caminho? E eu acho que isso a gente tem uma ideia errada, né? A gente pensa nisso só como um cuidado de fim de vida, mas eu acho que você conseguir entender esse caminho te empodera a tomar decisões, né? Então, uma das coisas que eu considero mais importante nesse caminho, e que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer, é educar pacientes e familiares, né, para a trajetória da sua doença. Qual é a trajetória da sua doença? O que pode acontecer com você nesse caminho? O que você pode perder durante esse caminho, né? E a partir desse momento que você tem essas perdas, como você ou a sua família pretendem que eu, profissional de saúde, olhe para você e para o seu caminho, né? Como é importante para você que eu cuide, né, de você.
E eu acho que isso são coisas que exigem diálogos, e muitos diálogos, conversas francas, encontros francos entre o profissional de saúde, o paciente e a sua família, né? É, e você só pode tomar decisões a respeito do que você quer lá na frente se você entende esse caminho, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente precisa ir quebrando, né, nos nossos tabus, é a gente entender a importância de, ao longo da nossa vida, aí eu não estou falando nem da pessoa que já desenvolveu, né, um déficit cognitivo, um transtorno neurocognitivo, um quadro demencial. Mas ao longo da nossa vida é importante que a gente possa falar, né, para as pessoas que nos cercam, para os nossos familiares, para as pessoas com quem nós temos relações significativas sobre aquilo que é importante para a gente. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Né? O que eu estou disposto a perder e a ganhar durante esse meu processo, tanto do envelhecimento em si, quanto de um processo de adoecimento, né? Como eu quero ser cuidado, o que eu aceito e o que eu não aceito nesse processo, né? Porque, infelizmente, nos quadros demenciais, em algum momento eu vou perder a minha capacidade de tomar decisão. E se eu não tomei decisões previamente e alguém tem que tomar essas decisões por mim, esse alguém precisa saber o que é importante para mim, né? Ele precisa saber o que eu quero. Então, é extremamente importante que a gente veja, né, isso como uma possibilidade de diálogo, um convite ao diálogo, para que a gente possa ir criando o hábito de trazer, sim, essas conversas para a mesa do jantar, por exemplo, né? A gente tem medo de ter esse tipo de conversa com os nossos familiares, mas são conversas importantes e são conversas que, inclusive, podem fortalecer os vínculos, né? Podem a gente está dividindo nessas conversas coisas extremamente íntimas, né? De quem a gente é e do que a gente gostaria. Então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Eu não posso tomar decisões sobre aquilo que eu não sei, né? Então, esse papel de educação da trajetória da doença para paciente, para familiares, que a gente, profissional de saúde, tem, né, nesse cenário, ele é importantíssimo, porque eu instrumentalizo a pessoa a participar do processo de decisão, né, para que a gente possa de fato fazer um processo de decisão compartilhada. Então a gente sabe que tem coisas que podem acontecer nesse caminho, né? Eu posso ter dificuldade de me alimentar. Será que eu gostaria de ter uma sonda? Será que eu não gostaria? Né? Como é que eu me vejo a partir desse momento? Quem pode me explicar quais são os prós e contras disso? Né? Quem é o profissional que vai poder me ajudar a tomar essa decisão para que hoje eu possa pensar? Né? Será que eu gostaria, no final, né, dessa minha trajetória da doença, de ter o meu final de vida prolongado numa unidade de terapia intensiva, com aparelhos, com meios artificiais de manter a vida? Né? O que isso me traria de benefício, o que isso me traria de prejuízo? Quem pode me responder isso? Com quem eu posso procurar essas informações para que eu possa tomar uma decisão enquanto eu ainda posso decidir? Né? Então, eu acho que essas coisas são extremamente importantes da gente pensar. A gente fala muito, né, de pensar quando a gente adoeceu, mas eu acho que o momento ideal da gente começar a refletir sobre isso é quando a gente ainda está bem, né? É quando a gente está bem, está podendo pensar sobre essas coisas sem uma sobrecarga emocional muito grande, que acontece, né, quando a gente adoece ou quando alguém da nossa família adoece. Essas sobrecargas emocionais, elas podem interferir no nosso processo, na nossa capacidade decisória. Então, eu acho extremamente importante que esse capítulo seja um convite, né, para a gente pensar sim no cuidado do nosso familiar, de como a gente pode pensar esses cuidados para eles, mas também para a gente, né? Eu acho que é um convite a gente se olhar, se conhecer, conhecer nossos valores, poder criar coragem para conversar dos nossos valores com os nossos, né? De começar a introduzir essas conversas, né, com os nossos familiares, com as pessoas que nos são importantes no nosso dia a dia, porque tudo isso vai ajudar, né? Meu familiar vai ajudar a mim, vai ajudar o profissional de saúde que cuida de mim,
para saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus valores, quais são minhas necessidades, para que ele também possa cuidar de mim da forma mais próxima possível daquela que eu gostaria. Né? Então, acho que tudo isso é importante. Eu acho que pensar em cuidado paliativo e pensar na questão das diretivas, né, de cuidados, além de ser um grande exercício, né, de autonomia, é uma forma de ajudar todos que estão envolvidos nesse processo, né? E no capítulo eu falo também um pouco da diferenciação do que é planejamento de cuidados, do que é diretivas, né? Então, deixar explicitado que quando eu falo de diretivas antecipadas de cuidados, eu estou falando daqueles cuidados que eu, enquanto uma pessoa autônoma, decidi que eu quero ou não receber no momento em que eu não puder mais tomar decisões, né? E onde eu posso também escolher alguém da minha confiança para decidir por mim sobre aquilo que eu não previ, né, nas minhas diretivas, quando eu não puder tomar decisões. Isso é uma ferramenta de exercício de autonomia, e a minha autonomia só serve para decidir por mim, não pelo outro, né? Quando a gente fala das tomadas de decisões que eu tomo para um familiar, isso já sai do campo de diretivas, porque não é uma decisão que o meu familiar tomou por ele mesmo, né? Eu estou tomando essa decisão e a gente vai chamar isso de planejamento de cuidados, né? Um planejamento de cuidados que eu faço junto de um familiar. É muito difícil decidir pelo outro, né? E a gente sabe disso, a gente sabe o quanto os familiares sofrem quando eles têm que tomar decisão pelo outro, né? Então, eu acho que quando a gente se permite pensar sobre isso antes até da gente adoecer e antes da gente precisar fazer uso dessas ferramentas, a gente também está cuidando do outro, a gente também está cuidando do nosso familiar e, de uma certa maneira, tentando protegê-lo, né, dessa angústia e desse sofrimento que vai ser tomar decisão por mim lá na frente. Porque é muito difícil a gente decidir pelo outro, ainda que a gente conheça bem o outro, ainda que a gente acredite que a gente possa estar tomando as decisões próximas daquilo que aquela pessoa gostaria, né? Se a gente nunca tocou nesse assunto, se ela nunca me disse, sempre vai ficar a dúvida, né, do será que eu estou decidindo certo? Será que era isso mesmo? Né? Será que era isso mesmo que a minha mãe queria? Então, eu acho que a gente tem que pensar também nessa questão, no quanto a gente poder pensar sobre isso para a gente, tomar essas decisões quando a gente ainda pode tomar essas decisões e ajudar os nossos familiares nos caminhos a decidir por nós, né? Quando a gente não puder tomar decisão lá na frente, também é um ato de amor, né? Também é um ato de cuidado. Então, acho que eu queria tentar, não sei se eu consegui, mas eu queria tentar trazer um pouco disso tudo, né? Você conseguiu sim, pô. Olha, seu capítulo assim está sensacional. Eu me emocionei demais porque eu recordei algumas histórias lendo o seu capítulo e da dificuldade que é tomar essas decisões e da insegurança. Talvez você, como médica, tenha uma visão mais ampla de todos os caminhos que uma doença ou enfim, trazem. Nós, como leigos nessa parte, a gente ainda não sabe falar em diretivas antecipadas, é importante, mas a gente também não sabe exatamente o que a gente ia querer, né? Eu brinco com meu marido muito aqui, que eu tento trazer esse assunto. Eu falo, se acontecer alguma coisa comigo, eu estiver inconsciente, primeiro analisa, tem salvação? Luta? Não tem? Desencana. Vai ficar naquele estado depois? Não se matem, pelo amor de Deus, larga lá. Então, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe quais seriam as possibilidades diante de cada quadro, né? Eu atuei, eu estive presente num hospital de cuidados paliativos que atua nessa linha e a gente viu variados casos com as mais variadas idades. Então, a gente linka muito, como você falou, cuidados paliativos por uma questão de fim de vida e envelhecimento, ou doença crônica, assim, em estágio avançado. Mas não é, a gente pode sair na rua e sofrer um acidente, e aí, de repente, precisar, né, entrar para essa lista de possibilidades dentro de cuidados paliativos. Então é importante, sim, a gente falar. Eu acho que não é fácil, não é um capítulo fácil, porque é um capítulo que traz essa reflexão e traz o peso de algumas decisões, porque mesmo que você conheça sobre o assunto, na hora de você decidir para um familiar, não é fácil.
mas tem que se falar para que cada vez mais, embora não seja fácil, para que cada vez mais fique mais rotineiro, isso seja incorporado na nossa cultura, porque a gente também tem uma cultura é, de que o cuidado tem que ser até o último momento. Né? Se você só paliar, você tá. Quantas vezes eu sugeri para conhecidos, então, procure alguém de cuidados paliativos. Imagina, mas não tá nesse estágio ainda. Eu falei, pô, mas tá com câncer, num estágio sem já diagnosticado que não tem cura, já está sim, né? Então, assim, não Que eu importa. acho que a gente tem. Desculpa, eu ia falar que eu acho que a gente tem um tabu muito grande de que quando você fala em cuidado paliativo é deixar de cuidar, e muito pelo Uhum. contrário, o cuidado paliativo é o suprassumo do cuidado, assim, da proximidade, da humanidade no cuidado, de você conhecer a fundo aquela pessoa que você está cuidando. É um outro olhar de cuidado, é um outro tipo de cuidado, mas é um cuidado extremamente importante, delicado, comprometido, né? Assim, então, a gente às vezes não consegue olhar isso como um cuidado, e não é deixar de cuidar, é cuidar dentro do que é de fato a necessidade daquela pessoa naquele momento, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E em relação a parte das diretivas e planejamento de cuidados, apesar de estar lá nas minhas referências, né, eu tenho que fazer jus, né, e falar que uma das grandes referências do Brasil nesse tema foi o que eu usei, né, para conseguir construir esse capítulo, que é a Luciana Dadalto, que é uma advogada que estuda muito esse tema, é a maior especialista brasileira sobre o tema, né? E fica a dica para as pessoas que tiverem dúvidas, poder procurar por esse nome e procurar as publicações, as coisas que ela faz. Ela tem rede social, blog, que traz essas coisas numa linguagem bastante acessível que as pessoas podem ver, podem interagir, fazer perguntas, enfim, que eu acho que são temas que geram muitas dúvidas, né? E se eu tivesse que deixar alguma dica em relação a isso, né, para familiares, né, para as pessoas, né, que estão passando aí por processos de adoecimento, não só os quadros, as síndromes demenciais, qualquer processo de adoecimento que possa te ajudar a tomar decisões, pergunte. Pergunte ao profissional de saúde que cuida de você. Não tenha medo de perguntar. Pergunte tudo, qualquer coisa. É dúvida, é importante para você? Você acha que pode fazer diferença? Pergunta. Né? Perguntar não tira pedaço de ninguém, né? O profissional de saúde não pode se ofender de receber as perguntas do paciente e do familiar, entende? Pergunte se aquilo vai te instrumentalizar, vai te ajudar a tomar decisões, vai te ajudar a pensar no seu cuidado e no cuidado de quem você ama. Pergunte. Não saia com dúvidas, né? Anota, leva, né? Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa em casa e depois esquece. Anota, leva para atendimento, leva para consulta, pergunte, né? Assim, não tenha vergonha de perguntar, né? E exija também do profissional que cuida de você que ele também te pergunte sobre você, que ele te conheça, que ele saiba quem é você, porque isso é importante, é isso que torna essa relação numa relação verdadeira de cuidado. Né? Isso é cuidar de verdade. É você se comunicar, é você se conhecer. Você sabe quem está cuidando de você e quem está cuidando de você sabe quem você é. Então, acho que isso são coisas importantes. Pergunte, não tenha vergonha de perguntar o que você achar que é importante. Né? Assim, eu não sei se é importante, se é importante para você, é importante para o profissional também. Pergunte. Né? Poliana, é uma coisa que eu sofri muito com essa história de perguntar. Lá em meados de 87, por aí, quando você não ouvia falar tanto em doença de Alzheimer, ou quase nada, né? Então, deixei de perguntar muitas coisas, né? Mas depois foi indo, e aí eu fui aprendendo, e hoje é uma coisa que em todos os grupos de apoio, com todos os familiares, a primeira coisa que eu falo é essa: abre a tua boca, escreve, não adianta pensar que você vai lembrar de tudo na hora, escreve, porque fatalmente, e provavelmente o médico vai estar te colocando tudo, né? E uma coisa muito importante na tua colocação, a Fabiana disse que ficou emocionada lendo o livro, eu precisei ler uma primeira vez, uma segunda e uma terceira para absorver, porque é difícil, é um tema difícil para nós, cuidadores, e uma coisa que a gente
para pensar. Eu pensei isso durante muito tempo, agora não penso mais, mas eu ainda encontro familiares pensando que na hora que você vai, que você coloca a sua pessoa de quem você está cuidando dentro de cuidados paliativos, é sinal de que você já abandonou tudo. Você já não está fazendo mais nada, e na verdade é totalmente diferente. E isso, essas colocações você faz muito bem no teu capítulo. Muito obrigada mesmo, e tenho certeza de que o familiar que possa ter algum outro tipo de pensamento ou de conceito através a respeito do cuidado paliativo, ele vai ter uma mudança bastante forte, bastante radical. Obrigada mesmo. Isso mesmo, doloroso, mas extremamente necessário e importante a leitura, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter escrito assim tão brilhantemente, de forma muito. Eu lembro que quando você mandou o capítulo, você mandou a pergunta, ficou claro, você está numa linguagem leiga, né? Como a gente pediu, e tá muito acessível. Você de fato conversa muito sensivelmente sobre um assunto tão pesado. Não parece tão pesado da forma com que você coloca, parece muito mais natural, que é o que a gente deveria chegar, né? É o patamar que esperamos chegar, naturalizar isso. Mas, falando em cuidado, outra parte muito importante do cuidado, e que a gente tem que falar, porque não tem quem vai passar pelo cuidado de uma pessoa com uma demência de Alzheimer ou similar, que não vai precisar de um cuidador. E aí a gente convidou a Juliane Marques, que é sócia, vou até fazer lá o currículo dela primeiro. Além de gerontóloga pela USP, ela é mestre em gerontologia também pela USP, ela tem MBA em gestão de saúde pela FGV, ela cursa especialização em saúde do idoso pela Universidade Federal de São Paulo, tem experiência acadêmica e prática de 12 anos na área da assistência e é sócia fundadora, imagino eu, da Onyx, uma empresa que trabalha com cuidadores Isso. e que a gente está sempre, você não pôs isso no seu mini bio aqui, mas importante porque a gente está sempre indicando a Onyx, justamente porque a gente sabe da seriedade do profissionalismo que o cuidador que vem da Onyx tem. E ela traz uma dúvida que a gente recebe em todas as reuniões de grupo de apoio. Como e quando contratar um cuidador? Eu já preciso de um cuidador? Eu preciso só de alguém para fazer a comida, então eu contrato uma funcionária doméstica, ou não, já é um cuidador, precisa ter conhecimento especializado, é enfermeiro, não é? A gente recebe essas perguntas o tempo inteiro. E é um assunto que está diretamente relacionado a quem assume os cuidados de um familiar, a contratação, mas é importante também para quem é cuidador profissional ler o seu livro e saber o que se espera desse cuidador, né? Afinal de contas, o que ele pode fazer? Ele pode fazer comida? Ele não pode fazer comida? Ele pode, né? Que é, assim, grandes dúvidas que a gente recebe. Mas ele pode fazer comida? Ele pode tirar a, a, a roupa de cama do meu familiar e trocar? Enfim. Juliana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E conta para a gente, afinal, o seu capítulo responde um pouquinho dessas informações? Oi, Fabi, oi, Vera, boa noite a todos. Acho que não tem como não começar essa live agradecendo esse convite maravilhoso, é uma honra, né, uma oportunidade ímpar de participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias e cuidadores. E acho que assim, o que eu pensei desse capítulo foi exatamente responder essas dúvidas, porque ao longo aí da minha trajetória, né, na assistência domiciliar, acho que foram mais de 800 famílias atendidas, dentro delas muitas que tinham e têm idosos com Alzheimer. Então, o que eu busquei realmente foi responder essas dúvidas que surgem, né? E realmente, assim, acho que a principal dúvida, a primeira mas ele já precisa de cuidador? Ele precisa, esse meu familiar, ele precisa de cuidados? Então, acho que eu inicio o capítulo falando um pouquinho sobre alguns alertas que é importante a família observar se esse idoso precisa ou não de uma ajuda no cuidado, né? De uma ajuda na sua rotina, de uma ajuda nas suas atividades de vida diária. E aí, a partir daí, a partir de identificar, né, assim, olha, acho que já é o momento,
Então, quem vai executar esse cuidado, né? Quem vai ser o provedor desse cuidado? Vai ser a família? É hora de contratar? Como que é feita essa contratação? Então, é uma coisa que eu pontuei bastante no capítulo, foi como esse momento é um momento bem individual de cada família, um momento que precisa levar em consideração, acho que as necessidades individuais de cuidado, né, do idoso, a capacidade da família de exercer esse cuidado, né, seja ele totalmente ou parcialmente, e, claro, que os recursos financeiros, né, porque não é um serviço que é caro, e então acho que é muito individual. E aí, assim, eu procurei trazer também, que eu achei bem importante, as possibilidades de contratação. Então, assim, essa família ela pode contratar uma empresa, ela pode contratar um cuidador particular, como que é feita essa contratação e quais os cuidados que ela precisa ter no momento de contratar, né, para que essa contratação seja de uma forma segura, para que essa contratação seja da forma mais adequada. Então, acho que eu dei ali bastante orientações em relação a esse momento da contratação, seja com um cuidador particular, seja com empresa. E também trouxe, depois dessa contratação, né, porque ali tem muita família que acha que contratei um cuidador e ele vai fazer tudo, né? Exatamente. Então, assim, não é bem por aí. A ideia é que essa família, ela é importante, né, para o idoso que essa família continue parte daquele cuidado, assim, continue também contribuindo, que tenha um canal de comunicação aberto com o cuidador, que ajude com os recursos, né, para que esse cuidado ele seja o melhor possível. Então, eu trouxe ali algumas dificuldades que a família pode ter, mesmo depois da contratação do cuidador. Então, se atentar ali à especialização desse cuidador, se ele está satisfeito naquele ambiente de trabalho ou não, porque é claro que se gera sobrecarga na família, também vai gerar no cuidador, né? E muitas vezes eles não falam, porque o cuidador ele está sendo remunerado e ele precisa daquele trabalho, mas acho que a família, quanto mais próxima tiver disso, ela consegue identificar o que ela consegue ajudar ali para que esse cuidado ele seja um cuidado seguro, né? Acho que é seguro e adequado aí para as necessidades do idoso. E acho que é isso, assim, o que eu trouxe de contribuição, e acho que são realmente uma resposta, são respostas às muitas perguntas que eu já vinha aí escutando ao longo da vida. Ju, assim, o seu capítulo troca. Eu costumo falar para as famílias que a parte mais difícil de toda a demência é o cuidador. Porque é muito difícil alguém entrar na sua casa, entrar na sua rotina, olhar o seu familiar naquele estágio, sem ter Uhum, conhecido ele previamente. E às vezes vem a infantilização ou a falta da valorização da biografia, que é uma coisa que incomoda muito. Estou falando como familiar e como profissional que também atende domiciliar e vê isso uhum, às vezes, né? Então, o quanto é importante, né? Eu falo muito assim, não infantiliza, você sabe quem ele foi. Você sabe tudo que ele sim, fez, né? A carreira que ele viveu, a família que ele constituiu, que pessoa forte que essa pessoa foi. A gente não pode falar mãozinha, bombonzinho e fraldinha, né? A gente tem exato. algumas coisas ali que também, hoje nós estamos em volta da dignidade, né? Também dizem em relação à dignidade e à valorização da história de vida. Mas é uma E parte a muito gente sabe, né, difícil Fabi, no que às vezes cuidado, eles não né? fazem por mal, né? Assim, não é algo que Sim, na verdade, é exatamente o oposto, o oposto contrário, assim, porque eles fazem porque eles acham que estão fornecendo carinho, eles acham que eles isso, estão que estão cuidando da sendo melhor forma delicados, possível. né? Exatamente, eles estão sendo delicados. Então, é por isso que é importante É. ter, não digo nem essa supervisão, né? Supervisão é muito a empresa que faz e que consegue orientar ali o cuidador no dia a dia. Que aí a gente pega essas questões, né? Para poder falar exatamente o que você acabou de trazer. Mas se a família também estiver próxima, ela pode contribuir com muito mais, no sentido de, olha, ele gosta de ser chamado dessa forma, ou ele não gosta disso, porque às vezes até o idoso, ele não liga, mas assim, qual que é a melhor forma? É pelo nome, né? Doutora, doutora, senhora, senhora. Então, acho que a família, ela pode contribuir muito, então, trazer, por exemplo, questões que que sempre gostou ao longo da vida, o programa de TV que ele gosta de assistir. A Então, acho que assim, isso é música, importante. né?
a música que ele gosta de escutar. Então, a família precisa compartilhar essas informações para que o cuidado ele seja cada vez melhor, porque senão o cuidador ele vai fazer, obviamente, aquilo que ele considera o certo e nem o certo que ele considera é o mais adequado ali para o idoso. Sim, sim, a gente sabe que por mais que seja tentando acertar, mas muitas vezes ele tá tocando numa parte delicada. E é muito difícil você ter alguém dentro da sua casa naquele momento que você já tá sensível para o cuidado, né? Então, eu acho que, assim, é um assunto extremamente relevante. A gente tem questões de políticas públicas que a gente não tem ainda uma regulamentação da profissão, da formação desse profissional, enfim, tem uma questão de legislação aí que está pendente ainda e que torna a contratação também difícil, porque aparecem cuidadores com a mais variada formação, capacitação e currículo possível, né? Então, eu acho que você traz um assunto que ainda vai mudar muito. A gente falou em algumas lives de que vai ter que ter uma edição de revisão daqui a um tempo no nosso livro. Então, eu espero que esse seu capítulo seja um que precise de uma revisão em breve, em função dessas mudanças na regulamentação da profissão, mas que não tem quem não vai precisar de um cuidador, né? Porque Inclusive, eu é até uma trouxe sobrecarga muito grande. bastante essa necessidade de atenção da família em relação, por exemplo, ao curso que ele realizou, em relação principalmente às experiências que esse cuidador tem. Então, é um cuidador que já, obviamente, cada idoso é um, né? Mas, assim, quando é um cuidador que já teve uma certa experiência com outros pacientes com Alzheimer, ele já vem com uma carga bem mais... uma carga maior, né, para poder assumir esse cuidado, eu acho. Então, eu trouxe aí essas orientações também, principalmente em relação ao curso, porque hoje a gente tem, como não é regulamentado, a gente tem cursos aí de cuidador que são 10 horas, um final de semana, né? E aí, se a família não se atenta, o cuidador chega na residência com um certificado de curso de cuidador, e aí para ela aquilo basta, mas né, acho que ela acabou não entendendo um pouco como que funciona aí esse cenário hoje. Mas as colocações que você fez, elas são até importantes para a própria família, porque a família também se sente muito desamparada no sentido de onde eu posso exigir alguma coisa desse cuidador, né? Então, e hoje você vê assim algumas coisas que não, ele tem que lavar, passar, costurar, cozinhar, atender e até que ponto isso é válido ou isso não é válido. É válido ele também fazer alguma coisa que pegue a família como um todo, mesmo que seja um casal só. Se eu, cuidador, eu estou ali olhando por aquele paciente, então eu estou supervisionando a limpeza, a alimentação, disso tudo. Aquela outra pessoa que está do lado, que é só ela, eu também posso fazer isso, não posso? Então, fica uma situação, às vezes, até meio dúbia para o próprio paciente e, desculpe, pela própria família, né? Então, é muito bom isso e é muito bom também, quando você fala de curso, a gente costuma dar algumas palestras, workshop, e a pessoa, quem assiste, que não é um familiar cuidador, muitas vezes pergunta se vai ter certificado. E aí, quando a gente pergunta do certificado, não, porque como eu vou trabalhar agora como cuidador, então, na hora que eu já assisti tua palestra, então, com o teu certificado, eu já sou cuidadora, né? Isso, assim, palestra de 1 hora, né? Ou então, um curso de cuidador de 8 horas, né? Então, são umas coisas que estão por aí pelo mercado. Então, na hora que você vê uma equipe de cuidadores treinados, orientados, supervisionados, é difícil a gente entender por que outras pessoas estão tentando fazer uma outra análise. Então, você querer comparar os dois é difícil. E até quem é o cuidador ali, na verdadeira acepção da palavra, pode se sentir até menosprezado, né? Caramba, está me botando no mesmo patamar que o outro e não é bem assim, né? Mas a gente foi muito importante e muito bom. Obrigada, Juliane, por você Imagina, ter até aceito para a gente. uma orientação que eu escrevi, né, no capítulo, é das famílias proporem um período teste para esse cuidador, que esse período teste ele vem exatamente para alinhar essas expectativas, entende? Porque às vezes a necessidade da família é de uma pessoa que vá lá e cozinhe, e não tem problema o cuidador cozinhar, né? A grande questão é não ter
esse alinhamento de expectativas mesmo, né? E O que até falei é também no capítulo combinado sobre a não é questão do caro, né? contrato. Exato, até falei no capítulo sobre a questão do contrato. O contrato ele tem que ser um contrato bem escrito, tanto com a empresa quanto com o cuidador, quando você faz de forma particular. Porque se você tem lá em contrato como a gente não tem uma profissão regulamentada, eu acho que é importante a gente escrever realmente tudo que o cuidador vai fazer dentro daquela. É claro que existem algumas, né, assim, às vezes a família precisa de um a mais, ou escreveu alguma coisa e não aconteceu, mas é ter esse canal de comunicação aberto mesmo. Olha, a gente vai fazer um contrato, eu quero que você assuma essas e essas responsabilidades, tudo que sair daqui a gente vai conversar novamente, porque a gente sabe que vai mudando, né, ao longo aí do tempo. Então, eu acho que é poder ter essa comunicação para, claro, numa eventual mudança, poder falar com o cuidador, olha, agora o cenário não é mais esse, é esse, e aí você topa, a gente pode acrescentar essa função, ou não, você não está apto, ou não, você não quer. Então, acho que é um pouco disso, assim, conversar com o cuidador realmente sobre as expectativas e sobre as necessidades que o idoso tem de cuidado, né? Essa questão de mudança no cenário, realmente ele pode vir, e pode ser porque seja necessário outro profissional com outra qualificação, né? Então, faz todo sentido isso que você falou, né? Eu queria só aproveitar a oportunidade que a gente está aqui. A gente faz as reuniões de grupo de apoio há muitos anos, e vira e mexe, a gente fala, até na hora de divulgar, a gente tenta separar familiares e cuidadores, a gente tem falado muito, mas quando a gente está com eles, eu falo assim: não importa se você não fica todos os dias, o familiar é sempre o primeiro cuidador, né? Então, porque mesmo que ele contrate uma equipe, ele tem que supervisionar essa equipe, ele tem que ver se está adequada, ele tem que passar as informações. Então, o primeiro cuidador é sempre algum familiar ou algum parente ou amigo muito próximo. Na sequência, você vai pensar naquele cuidador que é profissional e que vai ser remunerado por esse trabalho, e qual é a sua necessidade. Porque a gente fala muitas vezes: você é cuidadora? Ah, não, eu sou sua filha. Sim, você é cuidadora, senão você não estaria aqui, né? Então, é importante que a gente entenda que existe o cuidador familiar e o cuidador profissional. Isso. Né, Ju? É uma grande distinção. E fica aí, assim, depois de todas as entrevistas de hoje, eu acho que o pessoal não tem como ter dúvida da qualidade do livro, e de todas as outras 4 que a gente já publicou também. Essa é a quinta, o quinto episódio, né, da série aí de entrevistas. Acho que não resta dúvida da qualidade dos profissionais que estão fazendo parte do livro e da qualidade, da riqueza do material que a gente conseguiu reunir. Então, estão falando muito, né, Vera? As pessoas estão divulgando o livro na área, estão falando muito uma coisa que a gente não imaginava, de que seria um livro de vanguarda, como disse o Otávio, uma coisa muito inovadora. A gente nem pensou que nesse sentido, mas de fato agora a gente está enxergando que dificilmente uma obra reúne tantas informações como essa. Então fica o nosso convite para quem quiser tirar dúvidas, esclarecer algum assunto ou comentar do que foi discutido na live de hoje, deixar nos comentários, a gente vai respondendo conforme chega. Fica o nosso convite para que assistam os próximos, que a gente ainda vai gravar, e para quem quiser adquirir o livro, ele já está no portal do envelhecimento, e em breve vai estar na Amazon também. Tem a versão digital e a versão física, que não é tão pequenininha, mas é para, como a gente fala na abertura do livro, é para ser lido conforme você vai tendo as suas necessidades e interesses naquele momento, né? Então é a demanda do momento. Obrigada por terem estado conosco hoje. E mais uma vez, nós nunca vamos conseguir agradecer o suficiente a participação de vocês, que fez esse livro ser possível e trazer toda essa riqueza de informações. Muito obrigada.